Então, vamos dar início falando sobre conjuntos numéricos. Galera, quando a gente fala sobre conjuntos numéricos, isso aqui é uma das aulas bem importantes, tá? Então anotem aí, ó, conjuntos numéricos. E eu digo que é uma das aulas mais importantes, por quê? Porque quando a gente fala sobre conjuntos numéricos, ele vai dar a base, ele vai dar o suporte para que a gente possa se apoiar e realmente entender tudo aquilo que a gente precisa passar. Beleza? Então vamos lá. Galera, quando a gente fala sobre conjuntos numéricos, o primeiro conjunto que ele aparece naturalmente, olha só, tá? É justamente o conjunto dos números naturais. Galera, eu já falei dessa forma porque realmente o conjunto dos números naturais, ele recebe esse nome por ele aparecer justamente naturalmente no princípio da contagem. Ah, Edinho, como assim? Ele aparece naturalmente no princípio da contagem. Gente, antes desse conjunto, não se falava em quantidade, tá? Não se falava muito em quantidade. O que existia é uma relação, que na matemática essa relação, a gente chama ela de relação bionívoca. Edinho, como assim? Por exemplo, eu sou um pastor de ovelhas. Então o que eu fazia? Eu fazia uma relação entre a quantidade de ovelhas que eu tinha e a quantidade de pedrinhas. De que forma? Assim, por exemplo, durante a manhã, tá, as minhas ovelhas, eu abria a porteira da minha propriedade para que elas pudessem sair e elas pudessem pastar e tal. Então o que eu fazia? Ah, essa ovelha saiu, eu guardava uma pedrinha. Essa ovelha saiu, eu guardava uma pedrinha. Essa ovelha saiu, eu guardava uma pedrinha. Ou seja, existia uma relação entre a quantidade de ovelhas que eu tinha e a quantidade de pedrinhas que eu tinha num saquinho. Beleza? Essa é a ideia. Ao final do dia, as ovelhas elas começavam a retornar. E aí, por exemplo, essa ovelha entrou, eu tirava uma pedrinha. Essa ovelha entrou, eu tirava uma pedrinha. Isso significava o quê? Que se sobrasse pedrinhas no saquinho, significava que tinha ovelhas que tinham ficado perdidas. Então essa é a ideia. Existia uma relação entre a quantidade de ovelhas que eu tinha com a quantidade de pedrinhas, beleza? Galera, caçadores, pescadores, eles também faziam algo muito parecido. Pescadores e caçadores, tá? Eles faziam o seguinte, ó, eles pegavam uma corda, tá? E faziam nós nessa corda. E para cada nó que tu fazia, representava um animal que tu tinha caçado. Para cada nó que tu fazia, representava um peixe que tu tinha pescado, tá? Ou ainda, se pegava uma reguinha de madeira, tá? E pegava e fazia um risquinho, tá? Fazia só um risquinho, um traço, para representar cada animal que tu caçou naquele dia ou cada peixe que tu conseguiu pescar. Então, gente, existia uma relação que na matemática, não esqueçam, relação bionívoca. Essa relação bionívoca é porque é 1 a 1. Essa é a ideia, tá bom? Então, gente, ó, o conjunto dos números naturais, ele aparece naturalmente no princípio da contagem. E o conjunto dos números naturais, ele é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, o que eu costumo dizer é que o conjunto dos números naturais é aquele conjunto infinito. E aquele infinito bonito, sabe? Por quê? Porque a gente começa aqui no zero e vai lá para mais infinito. Essa é a ideia. Gente, olha só. Ah, Edinho, o zero é um número natural? É, o zero é um número natural sim. Tanto que se tu não queres que o zero faça parte, tá? Aí tu representa por N asterisco. Gente, esse asterisco aqui em cima, ele sempre tira o zero de qualquer conjunto que o zero esteja ali dentro, tá? Então, ó, N asterisco é justamente o conjunto dos naturais sem o zero. Então, eu estou falando dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e lá vai, tá bom? Gente, vocês perceberam essa dupla barra aqui no N? Tomem cuidado, essa é a forma de representar justamente o conjunto dos números naturais. Gente, apesar do conjunto dos números naturais ser um conjunto bonito, infinito, aquele infinito bonito, ele começa no zero e vai. Ele é um conjunto limitado. Edinho, o conjunto dos números naturais, ele é um conjunto limitado? É. Edinho, mas ele é limitado em que sentido? Ele é limitado no sentido de operações. Como assim? Se tu pegar dois naturais e somar, o resultado é sempre um outro número natural. Se tu pegar dois naturais e multiplicar,
o resultado é sempre um outro número natural. Gente, então anotem aí, ó, esse conjunto dos naturais, ele é um conjunto fechado. Anotem aí, galera, ó, ele é um conjunto fechado para soma e para o produto. Anotem aí, ó, ele é um conjunto fechado para soma e para o produto. Edinho, o que significa ser fechado mesmo? Significa isso, que se tu pegar dois naturais e somar, o resultado é um outro natural. Se tu pegar dois naturais e multiplicar, o resultado também é um outro número natural. Essa é a ideia, tá? Então, ó, o conjunto dos números naturais ele é um conjunto fechado para soma e para o produto. Ah, Edinho, e para diferença? E para divisão? Não. Não, galera, porque daí, olha só, se tu pegar, por exemplo, 3 menos 5, galera, 3 menos 5, o resultado disso está dentro dos naturais? Não. Ou seja, galera, tá? Os naturais não comportam todas as operações de subtração, tá? Essa é a ideia. A mesma coisa que, ó, eu peguei 3 menos 5, mas se eu pegar 3 dividido por 5, tá? Se eu pegar 3 dividido por 5, isso aqui também não pertence aos naturais, tá? Ou seja, galera, tanto a gente tem um problema, tá? Tanto ainda a gente tem um problema, tanto na subtração quanto na divisão. Então, ó, ele é fechado apenas para a soma e para o produto. Então, por esse motivo, gente, a gente vai representar aqui, ó. Eu quero representar aqui com vocês o conjunto dos números naturais e aí a gente vai representar ele assim, tá? Nós vamos representar ele assim, justamente não um conjunto muito grande. Por quê? Porque a gente tem essa particularidade aqui. Galera, então foi nesse momento que surge o nosso conjunto Z. Anotem aí, galera. Então é nesse momento que surge o nosso conjunto Z, o conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros, justamente aparece quem? Aparecem os simétricos, aparecem os opostos. Como assim, galera? Como assim, Edinho? Eu tenho 0, eu tenho 1, mas eu passo a ter o menos 1. Eu tenho 2, mas eu passo a ter o menos 2. Eu tenho 3, mas eu passo a ter o menos 3. Essa é a ideia, tá? Então é como se a gente pegasse todos os números naturais, o 0 ele continua ali como sendo o centro, mas tu tens o 0, aí tu tens o 1, o 2, o 3, o 4, tu pega todos esses números e joga eles para o outro lado. Então, galera, se o conjunto dos naturais é aquele conjunto infinito, bonito, nesse sentido, o conjunto dos inteiros, ele é infinito nos dois sentidos. Então, ó, ele vem lá de menos infinito, passa pelo menos 2, passa pelo menos 1, passa pelo 0, passa pelo 1, passa pelo 2, tá? Galera, esse conjunto ele é sensacional. Esse conjunto ele é sensacional por alguns motivos. Por exemplo, eu antes até de falar sobre outras coisas, eu já quero que vocês coloquem aí, ó, o conjunto dos números inteiros, ele já é um conjunto um pouco mais completo. Ele é um conjunto um pouco mais completo, por quê? Porque agora, galera, a gente pode somar. Então, ó, ele é fechado para soma, tá? Aliás, ele continua fechado para soma, porque os naturais ele já era fechado para soma. Ele é fechado para subtração, ele é fechado para diferença. Galera, isso agora, isso passa, tá, a ter solução dentro desse conjunto, tá? E aí, galera, ele também é fechado para multiplicação. Tanto que nesse momento aqui, ó, quando a gente diz que ele é fechado para multiplicação, isso é muito legal, porque aqui, ó, naturalmente aparece aquelas regras de sinais, onde quando tu multiplica dois números de mesmo sinal, sempre fica positivo. E na multiplicação, no produto, de dois números com sinais opostos, é negativo. Lembra? Menos vezes menos, mais vezes mais vezes menos, ou menos vezes mais, sempre negativo. Então, gente, ó, esse conjunto, ele é um pouco mais completo. Ele é um pouco mais completo nesse sentido. Galera, e aqui dentro, ó, e aqui justamente dentro dos inteiros, a gente tem dois caras muito importantes, tá? O primeiro deles é o nosso Z+.
Ah, Edinho, eu só botei os E+, e teve gente que já pensou, ah, Edinho, os E+, ele é o conjunto dos inteiros positivos, né? Não, não, não. Porque o conjunto dos inteiros positivos não faz sentido, sabe por quê? Porque o nosso Z+, ele pega o 0 e toda cacalhada positiva, ó. Então ele contém o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Ah, Edinho, esse conjunto, ele é o conjunto dos números naturais. Realmente, ele é o conjunto dos números naturais. Mas ele só não é o conjunto dos inteiros positivos porque o 0 está ali. E o 0 é neutro. Mas esse cara, ele é o conjunto dos inteiros não negativos. Ah, Edinho, qual é a diferença? Que quando tu diz que ele é o conjunto dos números inteiros não negativos, eu estou deixando bem claro que não entra negativo. Então, gente, ó, anotem aqui, ó. Esse aqui, ele é justamente o conjunto dos números inteiros, tá? Anotem aí, ó, com muito carinho. Ele é o conjunto dos números inteiros não negativos, tá? Ah, Edinho, então o conjunto dos números naturais, ele é o conjunto dos números inteiros não negativos? É. Gente, tanto que isso aqui, ó, é verdade, que aqui, ó, nesse momento está muito claro que os inteiros, ele é simplesmente uma expansão dos naturais. E aí, gente, ó, aqui no nosso diagrama, a gente tem algo assim, ó, tá? A gente tem um conjunto um pouco maior, tá? A gente tem um conjunto um pouco maior e agora a gente já tem esse conjunto Z, o conjunto dos números inteiros. E, gente, e do mesmo jeito que a gente tem o nosso Z+, tá? Anotem aí porque é verdade, a gente tem o Z-. O Z-, ele é formado pelo 0 e por todos os inteiros negativos. Então, ó, o 0, o -1, o -2, o -3, -4, -5. Gente, e do mesmo jeito, esse conjunto aqui, ele contém os inteiros o quê? Ele contém o nulo, ou seja, ele contém o 0, que é um número nulo, sem sinal, neutro, tá? E ele contém todos os negativos, ou seja, só não entra nele números o quê? Inteiros positivos. Então anotem aí, gente, ó. Então esse carinha, ele é justamente o conjunto dos números inteiros, tá? Conjunto dos números inteiros não positivos, beleza? Então anotem aí, ó, conjunto dos números inteiros não positivos. Galera, aí nesse momento, tá? Nesse momento, o que eu costumo dizer é que, tipo assim, a humanidade ela já estava bem encaminhada, tá? A humanidade já estava bem encaminhada porque a gente já conseguia somar, a gente já conseguia subtrair, a gente já conseguia multiplicar. Mas, galera, algumas coisas ainda não eram possíveis. Essas coisas que ainda não eram possíveis, percebam, ó, o 3/5, o 3 dividido por 5, ainda não é algo possível. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou apagar esse conjunto aqui dos naturais sem o 0, tá? Porque nesse momento eu ainda não quero apagar nada do quadro. E eu quero que vocês anotem com muito carinho esse conjunto Q. Galera, esse conjunto Q, ele é fantástico. Galera, se o mundo chegou hoje do jeito que chegou, nessas dimensões do jeito que chegou, se a gente vive nesse mundo dessa forma, olha, um grande responsável é o nosso conjunto Q. Galera, esse conjunto Q, o conjunto dos números racionais. Anotem aí, galera, conjunto dos números racionais. Galera, o conjunto dos números racionais, ele é muito conhecido, tá? Como o conjunto de alguém que muitos de vocês não têm tanta intimidade assim. Ou melhor, não tinham até agora. Porque a partir de agora e na próxima aula, a gente vai dar muita ênfase a esse conjunto, porque ele cai demais. Porque ele cai demais nas provas. Então, gente, ó, por que muitos de vocês não tinham até então muita afinidade com esse conjunto? Porque esse conjunto, gente, o conjunto dos números racionais, ele é o conjunto das frações. Galera, esse conjunto, ele cai tanto nas provas,
que até a definição desse conjunto já caiu. Galera, o nosso conjunto Q, ele é o conjunto das frações. Se ele é o conjunto das frações, ele é o conjunto dos números A sobre B. Ou seja, os elementos do nosso conjunto Q são frações do tipo A sobre B. Ah, Edinho, são frações do tipo A sobre B. Mas quem é A e quem é B? Galera, aí é que vem a parte massa. Anotem aí, ó. Tanto o nosso A quanto o nosso B são números inteiros. Então, gente, ó, a única coisa que eu vou deixar bem claro aqui, ó, é que B pertence a Z asterisco. Como assim, Edinho? Ah, Edinho, mas por que o B não pode? É porque o B, galera, ele não pode ser zero. Então, B pertence ao conjunto dos inteiros sem o zero. Esse B não pode ser zero. Ah, Edinho, mas por que o B não pode ser zero? Galera, imagine a situação de que o nosso A é 8 e aqui embaixo eu tenho zero. Eu tenho 8 dividido por zero. Galera, isso aqui, ó, para nós da matemática, isso é uma indeterminação. A matemática não reconhece isso aqui. A matemática não sabe lidar com isso aqui. Tá? Então, 8 dividido por zero, galera, não existe. É uma indeterminação. O nosso divisor não pode ser zero. Até porque, galera, se a gente vai dividir para alguém. A gente vai dividir entre alguém. Então, o nosso divisor não faz sentido que ele esteja zero. Beleza? Galera, uma das coisas bem legais. Então, ó, o conjunto dos números racionais, ele é o conjunto das frações A sobre B. Onde esse A e esse B são números inteiros. Tá? Agora, galera, uma das coisas mais massa, que a gente mal começa a falar desse conjunto, tá? E que naturalmente aparece, é isso aqui, ó. Quando a gente começa a falar do conjunto Q, tá? O conjunto dos números racionais, de cara aparece e fica essa pergunta assim, tá? E esse conjunto Q? Esse conjunto dos números racionais, esse conjunto das frações, como é que ele se comporta? Galera, anotem com muito carinho. Os primeiros elementos que aparecem nesse conjunto são os nossos números inteiros. Ah, Edinho, então quer dizer que todo número inteiro, ele é um número racional? Sim, sim. Ah, Edinho, mas por quê? Galera, eu gosto particularmente muito do 7, tá? Então, o meu 7 é um número inteiro. Ah, Edinho, ele é natural também. Bom, mas ele é inteiro, tá? Ele é um número racional? Ah, Edinho, mas ele pode ser escrito na forma de fração? Galera, eu posso botar de cara 7 sobre 1. E se tu de repente pensar assim, ah não, Edinho, mas 7 sobre 1 não vale, né? 7 sobre 1 não vale, 7 sobre 1 é muito simples. Não tem problema, coloca 14 sobre 2. Coloca 21 dividido por 3. Galera, não só os números inteiros, eles são racionais, como a gente pode fazer isso de várias formas, tá? Como a gente pode escrever esses números na forma fracionária de várias formas. Então, gente, é por esse motivo que o conjunto dos racionais, ele tá aqui, ó. Ele é um conjunto maior ainda, tá? Ele é um conjunto maior ainda e que a gente ainda pega e dá mais uma expandida, beleza? Agora, gente, aqui dentro, ó, tem dois caras muito especiais, tá? E esses dois caras bem especiais, eles serão objetos de estudo na nossa próxima aula. Gente, olha só, além dos números inteiros, nós temos os nossos decimais exatos. Então anotem aí, gente, ó. Nós temos os nossos decimais exatos. Galera, quando a gente fala números decimais, automaticamente tu lembra do quê? Ah, Edinho, decimal. Ele tem parte decimal, são números que tem vírgula, tá? Agora, Edinho, exato. Exato porque ele, ele para, tá? E ele para, então ele tem fim. Então, por exemplo, tá? Aqui, ó, um exemplo de um número decimal, 3,14. Ah, Edinho, mas o nosso 3,14 ele não é o nosso... Não. 3,14 ele é um decimal, ele é um número que tem vírgula, tá? Ele tem parte decimal e ele é exato. Ele para, ele tem fim. Não importa, galera, quantas casas a gente tenha depois da vírgula. Desde que ele pare, que ele tenha fim, ele é um decimal exato.
Ou seja, esses números eles podem ser escritos na forma de fração. Tanto que vai ser justamente esse o nosso objetivo na próxima aula. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 0,729, gente, olha só, não importa quantas casas a gente tenha depois da vírgula, tá? Se ele para, ele tem fim, ele é um decimal exato. E, gente, junto com os decimais exatos, junto com os inteiros, tornando esse conjunto que cada vez mais bonito, tá? Nós temos esse subconjunto aqui, ó. Aqui dentro nós temos as nossas famosas dízimas, tá? Nós temos as nossas famosas dízimas periódicas, tá? Anotem aí com muito carinho, tá? As nossas famosas dízimas periódicas. Galera, quando a gente fala dízima, eu vou até grifar aqui, ó, a palavra dízima e eu vou puxar uma setinha e eu quero que vocês anotem. Dízima significa decimais, portanto números que têm vírgula, porém ilimitados, tá? São decimais ilimitados. Anotem aí, gente, ó. Quando a gente está falando de dízima, nós estamos falando de decimais ilimitados, tá? Então são decimais ilimitados. Agora, galera, Edinho, tá, dízimas são decimais ilimitados. E periódico? Periódico por quê? Galera, periódico vem de período. Período na matemática é algo que se repete. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui para vocês assim, 18,777777777. Ou seja, ele é um decimal ilimitado? É. Ele é uma dízima? Claro que é. E o nosso período é quem? É o 7. É o cara que se repete, tá? Por exemplo, eu posso colocar aqui 0,23, tá? 23, 23, 23, 23, 23. Ou ainda, galera, aí é que tá, não interessa quantos caras se repetem. O bloco de algarismos que se repetem não tem problema. Tanto que eu posso botar aqui, ó, 1,512, 512, 512. O que tradicionalmente a gente faz é que assim, ó, se um bloco, tá, principalmente se é 2, se é 3 ou mais, tá? Se é um bloco de 3 algarismos ou mais que se repetem, a gente pode aparecer nas provas algo assim, ó, 1,512 e a barrinha em cima do 512. Tome cuidado, essa barrinha, ela fica em cima do teu período, justamente em cima do cara que se repete. E eu digo para tomar cuidado, por quê? Porque às vezes, eu mesmo já vi em provas, algo assim, ó, 1,85 e a barrinha, tá? E aí, Edinho, mas o que isso significa? Pois é, percebam muito bem que a barrinha, ela está justamente em cima do 5, tá? Ela está em cima do 5, ela não está em cima do 85, ela está em cima do 5. Então, esse número, ele é 1,8555555. Então tomem cuidado, beleza? Galera, esse conjunto, tá? Esse conjunto Q, ele é um conjunto sensacional. Ele é um conjunto fantástico, tá? Ali os inteiros já estão ali dentro, os decimais exatos, as nossas dízimas periódicas. Edinho, mas por que ele é um conjunto fantástico? Galera, esse conjunto, o conjunto dos números racionais, ele é o único que ele é fechado para as 4 operações. Anotem aí, galera, esse conjunto Q, o conjunto dos números racionais, ele é fechado para as 4 operações. Galera, tanto que isso é verdade, que tipo assim, a gente passa a 5ª série inteira, hoje 6º ano, tá? Somando frações e o resultado é sempre uma outra fração. A gente passa subtraindo frações e o resultado é sempre uma outra fração. A gente passa multiplicando frações e o resultado é sempre uma outra fração. Assim como a gente passa dividindo frações e o resultado é sempre uma outra fração, tá? Então é por esse motivo, gente, tá? Foi esse conjunto, tá? Foi esse conjunto Q, o conjunto dos números racionais. Foi esse conjunto que trouxe toda a tranquilidade que hoje é tão importante pra gente. Galera, o que a gente vai fazer aqui, tá?
Não esqueçam, galera, que o bom, tá? O lado muito bom dessas aulas do curso de vocês está gravado é que se vocês precisarem de um tempo para copiar, para fazer as anotações de vocês, dá uma pausa no vídeo. Dá uma pausa do vídeo, não percam esse recurso, beleza? E vamos junto. Galera, quando eu coloquei aqui, ó, aqui se encaminhando para o final dessa aula, quando eu coloquei o 3,14, aquele 3,14 ele chamou a atenção de vocês. Ele chamou a atenção de vocês por quê, galera? Porque automaticamente vocês lembraram do pi. Ah, Edinho, mas o pi ele não é 3,14? Não. O pi ele é 3,14, 15, 92, 64. Se eu não errei, a sequência é essa, tá? Mas é algo muito assim, 3,14, 15, 92, 64. Ou seja, não existe repetição. Então, o que a gente faz é realmente dizer que o pi, ele vale. Ele vale no sentido de aproximação, 3,14. Galera, a mesma coisa, esse número E, o número de Euler. Toda vez que aparece esse E, aparece esse Ezinho, e ele aparece algumas vezes, por exemplo, em trigonometria, ele aparece em logaritmo. Esse E, esse número de Euler, a gente deve entender ele como aproximadamente 2,71. Esse E, eu sei que vocês não gostam muito dele, mas ele tem as mesmas características do π. Gente, na mesma família do π, na mesma família desse E, a gente encontra todas as raízes que não são exatas. Então a gente tem a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 7, raízes cúbicas que não são exatas. Por quê, gente? Porque esses números, tá? Todos esses números que estão aqui, ó, eles são números irracionais, tá? Eles são números irracionais. E aí, galera, nesse momento, de uma forma muito interessante, tá? De uma forma muito interessante, por quê? Porque a gente acabou de falar dos números racionais, tá? Que são justamente quem? Os inteiros, os decimais exatos, as dízimas periódicas, que são números que podem ser escritos na forma de uma fração A sobre B, onde A e B são números inteiros. Galera, aqui nós temos os nossos números irracionais. Esses números irracionais, gente, eles são dízimas, tá? Mas eles são dízimas não periódicas. Anotem aí, gente, ó. Eles são dízimas não periódicas. Não existe período, não há repetição. Galera, esse conjunto aqui, ó, esses números, tá? Esse conjunto desses números irracionais, essas dízimas periódicas, esses números, galera, eles não podem ser escritos na forma de uma fração A sobre B, onde A e B são inteiros. A gente consegue aproximar esses números através de uma fração, como a gente faz o π representando ele por 3,14. Mas é simplesmente uma aproximação. E aí agora, se vocês questionar o seguinte, tá, Edinho, e onde estão esses números aqui dentro? Galera, e aí é nesse momento que a gente faz o seguinte, ó. A gente pega, tá? A gente aumenta consideravelmente esse conjunto aqui, tá? A gente aumenta consideravelmente esse conjunto aqui. A gente coloca bem aqui no cantinho, gente, ó, tá? Eu vou representar por I, mas esse I de conjunto dos irracionais, mas esse I, ele há uma controvérsia sobre a representação do I, mas fiquem tranquilos, isso não vai atrapalhar em nada o estudo de vocês, porque muitas vezes ou vai estar representado por I, ou ele vai estar falando justamente por extenso, conjunto dos números irracionais. E aqui, galera, ó, num cantinho, ó, separado de todo mundo, nós temos o π, nós temos o e, nós temos todas as raízes que não são exatas, raiz cúbica de 5, por exemplo. E aí, gente, a esse conjunto gigante, a gente chama esse conjunto dos números reais. Então, quando alguém fala para vocês que a gente está imerso dentro do conjunto dos números reais, o conjunto dos números reais, nesse momento, ele é o maior conjunto que a gente possa pensar. Que a gente está pegando todos os racionais, e quando eu falo racionais,
tá junto os inteiros e consequentemente os naturais, e ainda mais os irracionais ali no cantinho. Beleza? Galera, então até a próxima aula com algumas curiosidades a mais sobre esse conjunto dos números irracionais, que ele aparece tanto nas provas, e aí depois a gente faz uma análise dos decimais exatos e das dízimas periódicas, tá bom? Galera, um beijão